38. Guild Wars. Capítulo 492. O Shantian fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Draco levantou-se de sua cápsula com um leve sorriso no rosto. Afinal, hoje era um dia muito importante para ele, um dia que ele não podia perder ou deixar passar, pois muitas de suas ações nos últimos meses se acumularam nisso. O fluido nanite desceu por seu corpo nu e voltou para a cápsula. O próprio Draco torceu o pescoço e flexionou o corpo, sentindo-se revigorado apesar de ter ficado dentro da cápsula por uma semana. Ele então se aproximou para verificar Eva, com um pequeno sorriso se formando em seu rosto enquanto observava a sua esposa flutuando na solução nanita do casulo com a barriga inchada. Ela estava entrando no estágio final da gravidez e isso estava começando a aparecer. Sem perturbá-la nem um pouco, Draco foi até o guarda-roupa e escolheu um traje relativamente simples. Uma camiseta vermelha, uma jaqueta de couro preta e calças pretas. Ele parecia bastante com o jovem bandido vestido assim, fazendo-o rir. Draco então saiu de seu quarto e acenou com a cabeça para os dois irmãos sanguíneos que estavam de guarda hoje. Irmãos, vou sair para trazer um amigo. Por favor, preparem o carro. Eles ficaram surpresos, mas assentiram. Eles telefonaram para baixo e informaram ao motorista que se preparasse enquanto Draco agradecia e descia as escadas. Ele notou que o castelo estava agora completamente conectado, com todos os corredores sendo monitorados cuidadosamente. Afinal, embora Eva e Draco pudessem não estar muito preocupados com a segurança, outros como Jade e Jade também moravam aqui e não eram tão infalíveis quanto Evil e Duo. Assim que Draco chegou ao hall de entrada, dois irmãos sanguíneos seguraram as portas abertas em antecipação a ele, fazendo-o sorrir agradecido. Do lado de fora, o habitual sedã preto estava estacionado e ele sentou-se confortavelmente no banco de trás. O motorista perguntou casualmente onde ele queria ir e Draco informou sobre o destino. Logo, o veículo preto partiu, deixando seu bairro tranquilo para Elite antes de se juntar ao trânsito típico enquanto se dirigiam para um outro lado da cidade. Draco ficou em silêncio enquanto olhava para o trânsito, perdido em seus próprios pensamentos. Cerca de uma hora depois, o motorista deixou Draco no aeroporto. O sedã então estacionou perto do estacionamento VIP que era reservado apenas para alguns figurões, enquanto Draco passava pela entrada do aeroporto e procurava pela área de espera. Assim que o encontrou, ele se sentou em um banco próximo e pegou seu holotab. Ele ignorou os olhares que recebia dos transeuntes. Depois de ter aprendido como retrair a atração passiva de sua herança do anjo negro graças a Eva, a atenção indesejada que ele recebia diminuiu consideravelmente, mas também não desapareceu completamente. Algumas mulheres ainda olhavam para ele com saudade, mas agora era porque ele era bonito, não porque quisessem sequestrá-lo e trancá-lo no porão como uma boneca sexual viva. 30 minutos depois de chegar, ele sentiu seu alvo com seu vazio de perfeição. Sorrindo, ele se levantou e caminhou até a pessoa que saía do posto de controle de chegada. Com as duas mãos nos bolsos, o alto Shantian usava uma camisa Lacoste marrom de marca e calças caqui justas que exibiam suas pernas poderosas. Quanto aos pés, ele usava sandálias Birkenstock que tinham seu nome gravado. Deixando de lado sua aparência acima da média, sua constituição forte e roupas caras atraíram os olhos de muitas mulheres e ficou claro que o sujeito estava orgulhoso disso, a julgar pelo sorriso satisfeito em seu rosto. Não havia bagagem esperando por ele, pois ele não se preocupou em trazer nenhuma. Ele caminhou pelo saguão do aeroporto enquanto olhava ao redor casualmente. Quando ele viu um homem se aproximando dele com um sorriso amigável, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ele sentiu uma sensação estranha ao olhar para esse sujeito, como se ele fosse uma mosca irritante que precisava transformar em pasta. No entanto, o Shantian sorriu assim que deduziu quem era esse sujeito e pensou no que planejava fazer com ele. Draco abraçou o homem grande diante dele com um sorriso novo. Irmão Shang, bem-vindo ao país central. Vim buscá-lo pessoalmente e levá-lo à sede dos desenvolvedores do Boundless World, Glory Labs, para que você possa registrar seu DNA. Draco sorriu amplamente. Afinal,
É apenas metade da diversão conhecer muitos tipos de mulheres sem a capacidade real de ver os frutos de seus lombos, certo? Shan Tian riu. Você está completamente correto, Guildmaster. Hoje, estarei em suas mãos capazes. Então, por favor, mostre o caminho. Draco tirou o sujeito do aeroporto e o guiou até o sedã estacionado. Vendo a marca do carro, uma expressão zombeteira apareceu no rosto de Shan Tian. Ele esperava algo caro e chamativo que denotasse o status de Guildmaster número 1 da guilda, mas um sedã de luxo comum, do tipo frequentemente usado pela classe média alta, era tudo que ele conseguia cuspir. Verdadeiramente lixo. Eu tenho que me apressar e tomar as rédeas desse perdedor incompetente. Basta olhar para o traje de merda dele. Ele é algum tipo de punk de rua ou quê? Suspiro. O futuro da Umbra só pode estar seguro em minhas mãos. Shan Tian pensou consigo mesmo, enquanto estava sentado no carro. O motorista, vendo um novo passageiro sentado, cumprimentou Shan Tian, mas o sujeito o ignorou. O motorista franziu a testa e lançou a Draco um olhar questionador, ao qual ele balançou a cabeça e falou: leve-nos ao laboratório Glorigore. Imediatamente, irmão Draco. O sujeito respondeu com um sorriso, ligando o carro e se movendo para retirá-lo do estacionamento. Shan Tian quase vomitou sangue ao ouvir o motorista falar. Ele não apenas se atreveu a franzir a testa quando foi ignorado por um superior, como até chamou seu chefe de irmão. Que porra é essa? Isso significava que, já que Draco também o chamava assim, ele deveria ser irmão de seu condutor de cachorro. Shan Tian sentiu como se seu mundo estivesse girando e toda sua escassa boa vontade para com Draco por sua habilidade em combate começou a desaparecer rapidamente. Shan Tian balançou a cabeça interiormente. Não, o erro é meu. Porque eu esperava que ele fosse sensato na vida real quando já é habilidoso na luta. Além de alguém do meu calibre, ninguém pode ser tão inteligente ou perfeito, é apenas a maneira que o universo tem de equilibrar as coisas. Pensando nisso, Shan Tian sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. De repente, tudo voltou a fazer sentido para ele, então ele abriu um sorriso satisfeito. Seu olhar para Draco tornou-se desprovido de desdém, mas cheio de pena. É por isso que pessoas comuns não deveriam se esforçar por mais. Ao contrário daquele ganancioso pirralho de cachorro Oliver Twist, sente-se como um mingau do seu pobre homem em silêncio. Como você ousa se levantar e pedir mais? Shan Tian bufou friamente e sorriu. Draco estava cantarolando uma música enquanto batia em seu holotabe, jogando. Ele não escondeu a tela, então Shan Tian pôde ver o que ele estava fazendo, balançando a cabeça ainda mais, sem nem mesmo tentar esconder. Em vez de me atender, tentando puxar conversa para poder entrar nos meus bons livros, ele perde seu tempo fazendo brincadeiras infantis e cantarolando como uma princesa. Irmão Draco, seus olhos realmente parecem estar lá para decoração, nem mesmo deixando você ver pessoas maiores do que você tão próximas. Suspiro. Shan Tian parou de se preocupar com esse cara. Ele só queria acabar com essa extração de DNA para que pudesse começar seu plano de engravidar à força as principais mulheres da Umbra. Ele começaria com os básicos, como Shani e Bella, depois subiria para Slimfati e Loving Gaunt, antes de finalmente devorar o creme de la creme Sublime Notion e Riveting Nid. Ele mal podia esperar para ver a expressão nos rostos daqueles sujeitos impotentes enquanto dominava suas mulheres e as fazia viver para sua masculinidade superior. Melhor ainda, já que ele se tornaria o mestre da guilda, eles teriam que lutar por seu favor como os cães que eram, observando enquanto seus ex-amantes cuidavam de seus filhos antes deles. Shan Tian não pôde deixar de rir um pouco, fazendo o motorista olhar para ele pelo espelho como se ele fosse um idiota enquanto Draco mantinha um sorriso amigável. Draco podia, é claro, sentir os pensamentos do sujeito ao seu lado, mas ele não demonstrou nenhuma reação interna ou externamente. Neste momento, ele realmente estava olhando para o sujeito como se ele fosse um amigo importante, e foi por isso que Shan Tian nunca duvidou dele por um segundo. É claro que, neste ponto, qualquer um poderia dizer que o sujeito chamado Ao Shan Tian, que era um nome bastante arrogante, já que significava estar orgulhosamente no topo dos seus, era mais conhecido por um apelido diferente. Senhor Local. A única reencarnação de Primal Pangu estava sentada ao lado de seu inimigo mortal, a reencarnação de Lucifer Morningstar, sem saber do fato porque Draco estava fazendo tudo para suprimir sua linhagem e psique.
Desde o momento em que avistou o Lorde local, Draco se programou para considerá-lo um amigo muito importante e que era fundamental permitir que seu DNA fosse coletado. Para fazer isso, ele permitiu que seu fluxo de pensamento bobo, desavergonhado lidasse com as coisas enquanto seu fluxo de pensamento maligno, nervoso e calmo, pragmático era grandemente suprimido. Consequentemente, para o Lorde local, nada parecia fora do lugar. O sujeito fazia o papel de um tolo amigável e crédulo, o tipo que o Lorde local mais gostava de bancar até a morte. Ele não via mais aquele ao lado dele como seu Guildmaster, não que ele já tivesse considerado essa posição como algo além de um trampolim de qualquer maneira, não, ele se via como um predador de ponta, com Draco como sua presa. Um leão ficaria preocupado ao caçar um coelho. Irmão Draco, estamos aqui. O motorista anunciou enquanto estacionava em frente ao Glorigori Labs. Como sempre, havia uma multidão em frente às suas portas, composta por aqueles que protestavam contra o jogo, aqueles que tentavam buscar benefícios através do contato com os desenvolvedores e, por último, a fila de homens estranhamente rígidos portando armas, impedindo alguém de cruzar uma determinada linha. Draco conduziu Shantian através desta linha de guarda com facilidade, os companheiros acenando para Draco com respeito. Embora isso tenha atraído a atenção dos bloqueados, não havia nada que pudessem fazer a respeito, já que esses guardas estavam armados e, como provaram encontros anteriores, definitivamente dispostos a usar força letal. Shantian olhou para isso com inveja nos olhos. HMPH, quando eu me tornar o Guildmaster da Umbra, também poderei fazer isso. Mal posso esperar para mudar seu nome estúpido para algo mais majestoso. Draco o conduziu pelos vários corredores, em direção ao elevador de acesso especial. A equipe aqui já estava acostumada com a presença dos jogadores da Umbra, então ninguém lhe deu mais do que um olhar superficial. Shantian foi conduzido pelo elevador e passou pela membrana especial. Ele franziu a testa depois de receber aquela sensação estranha, mas descreveu isso como excitação por estar um passo mais perto de cumprir seu plano incrível. Assim que chegaram ao andar inferior, foram diretamente admitidos no laboratório da frente. Esta foi uma área que a IA desenvolveu para abrigar os membros da Umbra que vieram para cá. Não poderia simplesmente deixar que todos vissem sua verdadeira forma e ficassem por perto dela. Quem sabia se havia espiões na guilda esperando para se aproximar para que pudessem prejudicá-la. Draco não entrou no laboratório da frente, mas conduziu o Lorde local para uma sala especial. Lá, Shantian viu uma sala branca com um estranho dispositivo semelhantes a uma cápsula. Curioso, ele perguntou a Draco, o que é isso? Draco virou-se para o Lorde local com um sorriso. Irmão Shang, este é um protótipo de VR PUD que permite aos usuários entrar no Boundless com 100% de imersão. Ao utilizá-lo, você poderá ficar dentro do jogo por longos períodos de tempo sem precisar fazer uma pausa e sentirá como se o mundo não era diferente do real. Ele também tem a característica bacana de moldar seu corpo em uma forma perfeita. Ao ouvir isso, os olhos de Shantian brilharam. Ah, ouvi falar de algo assim em desenvolvimento. Então, este aqui é para mim? Draco assentiu. Como alguém que vai ser meu braço direito, como posso suportar ver você usar aquele capacete VR imundo como todo mundo? Só peço desculpas por este ainda não ser portátil, então tenho que pedir que você faça por enquanto. Você receberá um personalizado o mais rápido possível. O Lorde local acenou com a cabeça em concordância quando Draco afirmou que lhe merecia coisa melhor, e sorriu levemente quando Draco o chamou de seu braço direito. Sem esperar que o sujeito lhe contasse, Shantian foi até a cápsula e inspecionou-a. HMPH, é aceitável. Então, o que preciso fazer para entrar? Draco deu um tapinha em suas costas. Basta ficar no e entrar na solução. Depois de fazer isso, tudo será tratado a partir daí. Guild Wars. Capítulo 493. O lamento de Draco ao Shantian estava naturalmente desconfiado de tudo. Não foi um pouco tranquilo chegar a esse ponto. Além disso, seus sentidos o alertavam sobre o perigo, mas ele não sabia exatamente o que era. No entanto, quando ele olhou para o rosto estúpido de Draco, seus sinais de alerta diminuíram bastante e ele se repreendeu interiormente. Como pode um idiota tão crédulo que só sabe lutar e nada mais representar uma ameaça para mim? Porra, eu sou o prodígio da linhagem Pangu. O Shantian se amaldiçoou por sua ligeira hesitação.
Além disso, ele estava confiante. Seria impossível para esse sujeito prendê-lo. Ele poderia se regenerar de quase tudo e sua força estava além de qualquer coisa que uma pessoa normal neste mundo pudesse compreender. Ao menor sinal de crime, ele abriria caminho para fora ou se machucaria o suficiente para se regenerar do lado de fora. Ele sabia que era praticamente impossível de matar, caso contrário, sua existência não teria forçado a linhagem Lúcifer a sofrer uma grande perda naquela época. Esta foi a confiança de Shantian. Como tal, ele deu um tapa em Draco de lado com arrogância e foi até a cápsula. Ele inspecionou-o em silêncio por um tempo antes de tirar a roupa e se deitar dentro da cápsula. Só para ter certeza, ele usou 5% de sua força para pressionar levemente o interior. O amassado dentro da máquina o tranquilizou ainda mais de que ele poderia escapar. Todas as outras preocupações desapareceram e ele rugiu arrogantemente. Irmão Draco, estou pronto. Vamos fazer isso para que eu possa experimentar um mundo totalmente novo. Draco assentiu. Sem problemas, irmão Shantian. A cápsula ganhou vida quando Draco apertou alguns botões e os nanites começaram a inundar a baía. O Shantian logo foi submerso neles, seus olhos se fechando lentamente enquanto o sedativo fazia efeito e sua mente se conectava totalmente ao jogo. Draco estava acima de sua cápsula com um sorriso gentil de idiota. Ele então olhou para um monitor próximo, esperando por uma resposta. No momento em que a tela se acendeu e uma mensagem de OK foi entregue, foi como se uma algema tivesse sido solta dentro dele. Draco balançou a cabeça vigorosamente e gemeu enquanto segurava a testa. A dor de fechar a mente num ciclo mental em que a consciência superficial era representada por uma personalidade falsa exigia realmente da sua capacidade mental. No entanto, ele se recuperou rapidamente e contemplou o fruto do seu trabalho. Seu belo rosto se transformou em algo horrível e aterrorizante a tal ponto que até mesmo o cérebro gigante flutuando em um tanque na sala ao lado congelou. Draco sorriu estranhamente enquanto esfregava o vidro da cápsula, olhando para o Lorde local com uma expressão predatória. Shantian, ó Shantian, quem saberia que lutar contra você nesta linha do tempo seria tão verdadeiramente sem brilho chato. Anteriormente, você era o epítome da cautela e astúcia, conseguindo tirar vantagem da minha fraqueza. Você quase estuprou minha alma gêmea. Eu não consigo me vingar de você depois de tantos anos em que minhas habilidades aumentaram imensamente. Você podia assistir e rir enquanto eu tolamente persegui Eva por um crime que ela nunca havia cometido, até mesmo me ajudando nos bastidores às vezes. Draco riu sombriamente. Claro, naquela linha do tempo eu era ignorante, mas olhando para as coisas agora com a cabeça limpa, era óbvio que você mobilizou o poder e os recursos do seu clã para me ajudar. Além do mais, você também bloqueou qualquer comunicação entre mim e a linhagem Lúcifer, depois de cuidar da tia Fire. Caso contrário, eles provavelmente teriam me recuperado por muito tempo e revelado minha linhagem naquela época. Draco balançou a cabeça. Muitas coisas são óbvias agora que me acalmei. Você foi, sem dúvida, o grande vencedor da linha do tempo anterior, o cérebro por trás das cortinas, e deve ter sido o governante do mundo conhecido depois que Eve e eu morremos. Draco deu um tapinha gentil no vidro da cápsula. No entanto, alguma força lá fora não parece ter gostado de tal final e cancelou sua linha do tempo para criar este, permitindo que a situação mudasse. É um pouco injusta com você, pois tenho certeza que se o futuro Shantian tivesse voltado conosco, o resultado poderia ter sido bem diferente da situação atual, mas a vida é justa. Eu teria realmente perdido para você se minha linhagem tivesse sido aberta. Draco tirou a mão da cápsula e colocou-a nos bolsos. Você é um criminoso que ainda não cometeu um crime que mereça sua punição nesta linha do tempo, mas como dizem, os pecados do pai são os pecados do filho. Faria no futuro. Certa vez, achei a ideia desagradável, já que o atual você é apenas um tolo ignorante. Incapaz de entender seus crimes, você pensaria que era apenas alguma forma de abuso sádico de nossa parte. Ódio pelo seu próprio comportamento dessa forma. Draco passou a mão pelos cabelos pretos. No entanto, tenho maneiras de contornar isso agora, então não se preocupe. Meu único arrependimento é não ser capaz de me vingar da versão sua que mais odeio, já que essa linha do tempo foi destruída, então não tenho escolha mais para usar você. Terminado o desabafo, Draco deu um tapinha na cápsula uma última vez e saiu da sala.
A porta se fechou e houve um zumbido quando um campo de força de alta tecnologia apareceu ao seu redor. Draco balançou a cabeça, pois sabia que mesmo que Shantian encontrasse o caminho para fora da cápsula, ele ainda seria incapaz de sair. Ele se virou para o cérebro gigante e para Amber que estava ali observando em silêncio, um leve sorriso nos lábios. Draco não estava com vontade de se assustar com ela, então ele falou diretamente o que pensava. Bem, como afirma nosso acordo, você irá confiná-lo aqui para mim e mantê-lo vivo e, em troca, você poderá extrair sua linhagem e experimentá-la da maneira que desejar. Se houver algum desenvolvimento novo ou interessante, basta entrar em contato comigo ou com Eve e estaremos aqui a qualquer momento. Amber assentiu. Não se preocupe, faremos bom uso dele. Porém, tenha cuidado e certifique-se de detê-lo bem no mundo digital. Se ele realizar coisas autolesivas que acabem rompendo seu cérebro, ele será capaz de regenerar aqui e interrompa a conexão. Draco assentiu e saiu do prédio pelo elevador. Amber então se virou para o cérebro gigante e cruzou os braços com um olhar estranho. O cérebro dentro dele continuou balançando como se não tivesse visto o olhar aguçado de Amber. Os dois permaneceram assim até que Amber suspirou derrotada e encolheu os ombros. Draco voltou ao castelo rapidamente, agradecendo ao irmão sanguíneo que o levou e voltando para seu quarto. Ele então verificou se Eva ainda estava em seu casulo, provavelmente ainda fazendo coisas importantes enquanto ele mesmo cuidava desse pequeno assunto. Rindo, Draco entrou novamente em seu casulo e mergulhou num maravilhoso mundo de Bondless. Ele reapareceu de onde saiu, dentro de seu quarto. Ao contrário de antes, onde estava preenchido com a forma amassada e manchada de sêmen de Natasa, agora Ikari, Roma e Zayn estavam aqui com seus filhos. Quando viram aparecer, seus olhos brilharam. Draco também se aproximou e abraçou e beijou cada um deles suavemente. Ele então segurou Loki e Rosella, que cresciam rapidamente, e que logo completariam seu segundo aniversário. Os dois bebês beliscaram e arrulharam para o pai, fazendo-o rir enquanto o coração das mães se aquecia. Ele então sentou-se à sua mesa e colocou as duas crianças nela enquanto lhes mostrava truques interessantes com magia. Loki bateu palmas de alegria assistindo aos truques da festa, enquanto Rosella inclinava a cabeça confusa, sua mente avançada tentando compreender as complexidades do que ela estava vendo. Draco também gesticulou para Ikari, que trouxe seus 2 ovos. Draco verificou a contagem regressiva restante para eles. Ovo de dragão, prole classificação. Descrição: este ovo contém a prole de um dragão negro de classificação suprema e de um dragão branco de classificação suprema. Além disso, a prole possui uma quantidade escassa de genes Ultima Sunt. Por último, existe uma quantidade quase insignificante de linhagem humana. Como tal, o estatuto final da descendência não pode ser calculado. Habilidade: tempo restante até a eclosão, 607 dias. Viabilidade do ovo: 100% ovo de dragão. Prole classificação. Descrição: este ovo contém a prole de um dragão negro de classificação suprema e de um dragão branco de classificação suprema. A prole, além disso, possui uma quantidade normal de genes de dragão, enquanto há uma quantidade quase esmagadora de linhagem humana. Como tal, o estatuto final da descendência não pode ser calculado. Habilidade: tempo restante até a eclosão, 708 dias. Viabilidade do ovo: 100%. Draco franziu a testa. Parecia que ainda demoraria algum tempo até os ovos eclodirem, o que era bastante problemático. No entanto, um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele imaginava uma possível solução para esse problema. Depois de passar algumas horas com sua família, Draco deixou a Ether Hall e contatou o Lorde local. O sujeito estava atualmente em uma zona perto das planícies arruinadas de Derion, já que ele havia se desconectado logo após o evento do abismo. Draco manifestou suas asas de anjo negro e voou para o céu, indo até onde o Lorde local estava. Ele poderia ter feito o sujeito usar um pergaminho de portal para retornar, mas Draco decidiu que preferia resolver o problema com suas próprias mãos. Draco também mandou uma mensagem para Eva, que respondeu com um calmo ok. Draco sabia que, mais do que ele, Eva provavelmente queria dissecá-lo de cima para baixo e espalhar seus órgãos entre os cachorros. Ele riu ao imaginar tal cena, batendo as asas ainda mais rápido para poder se encontrar com seu melhor amigo. Eventualmente, ele apareceu acima de uma zona de campo chamada Planaltos Ondulantes,
e notou que o sujeito estava lutando sozinho contra um grupo de monstros de rank 2. O Lorde local os dominou facilmente com sua força e seus golems elementais, acumulando grandes quantidades de experiência para si mesmo em comparação com outros jogadores do mesmo rank. Draco observou por um breve momento com uma expressão ilegível antes de dobrar as asas e flutuar em direção à posição do Lorde local usando magia do vento. Quando o Lorde local notou Draco, ele sorriu amplamente, ignorando suas circunstâncias atuais. Irmão Draco. Devo dizer que você estava certo. Jogar usando o pod é uma experiência completamente diferente. O Lorde local flexionou os braços com uma expressão de embriaguez. Agora posso manifestar meu poder neste mundo muito melhor, e as sensações parecem ainda mais reais. Draco riu amigavelmente. É ótimo ver que meu bom irmão está se divertindo. Vamos voltar para Vita City para que possamos montar sua propriedade e começar a conseguir que vocês, meninas, construam sua linhagem. O Lorde local estava praticamente explodindo de excitação ao ouvir isso, seus olhos brilhando de luxúria e superioridade. Ele tinha visto os outros membros principais desfrutando lentamente de tais benefícios, deixando-o com ciúmes e raiva. Essa foi uma das razões pelas quais ele veio correndo da China sem sequer se preocupar em dizer à família para onde estava indo. Com seu status, quem ele teria a temer? HMPH, se não fosse por aqueles velhos de merda do clã, ele teria caminhado há muito tempo para transformar aquela inútil linhagem Lucifer em pó enquanto transformava aquela sangrenta e desafiadora linhagem Amaterasu em seus brinquedos. Draco sorriu e levantou um dedo. Por que você não descansa um pouco, irmão Lorde local? Da próxima vez que você acordar, terei uma grande surpresa para você, algo tão emocionante e grandioso que você nunca será capaz de esquecer pelo resto da sua vida. O Lorde local sentiu que havia algo errado com o tom de Draco, mas sua mente lentamente se desligou enquanto ele era magicamente sedado por Draco. Draco chegou ao ponto de usar sua herança do Anjo Negro para reforçar isso, tudo para que não houvesse contratempos. Logo, a cabeça de Draco virou para o lado quando ele viu um raio de luz aparecer acima dele, Eva pulando nas costas de Lucia para ficar ao lado dele. Assim que ela viu o Lorde local inconsciente, ela olhou para Draco e os dois sorriram. Isto é onde a diversão começa. Guild Wars. Capítulo 494. Prelúdio ao terror. Draco carregou o Lorde local com Eva de volta para uma área ao redor da cidade de Vita. Eles originalmente queriam usar o Ether Hall, mas decidiram não fazê-lo por vários motivos. Draco também se absteve de usar sua residência nobre em Cario City porque tudo poderia acontecer. Eles poderiam enviá-lo para qualquer local mais tarde, mas agora era hora de festa. Como tal, eles encontraram uma bela caverna na encosta de uma enorme montanha e entraram nela. Satisfeito, Draco colocou o Lorde local no chão enquanto estalava os dedos para acordar o sujeito. O Lorde local acordou lentamente, imaginando o que diabos havia acontecido para ele ter desmaiado. De repente, ele se lembrou e ficou de pé com cautela e raiva nos olhos, mas tudo o que ele queria dizer ficou preso em sua garganta quando viu Eva. Foi como se todo o seu corpo tivesse sido atingido por um raio e sua respiração se tornasse escassa. Ele não conseguia acreditar nem imaginar como uma mulher tão bonita poderia existir neste mundo, mas mais do que isso, ele não conseguia acreditar o quão loucamente seu sangue fervia. Uma voz por todo o seu corpo gritava de ódio e desejo, forçando o senhor local a quebrar todas as restrições e forçá-la, ameaçando-o de que, a menos que o fizesse, nunca conheceria paz. Uma aura tão cobiçosa era um produto de sua linhagem, da qual ele sofria há muito tempo desde a infância, mas nunca atingiu esse grau. Quem é você? O Lorde local mal conseguia se espremer sob suas emoções em erupção. Eva sorriu levemente, seus lábios vermelhos sangue fazendo o Lorde local tremer. Você não sabe? Não consegue nem reconhecer seu companheiro prodígio, hein? De repente, o Lorde local percebeu que além de sua aparência, ela estava irradiando uma certa aura. Espere, esta era uma aura de linhagem da linhagem Amaterasu. E tão potente? Ela deve ser Eva Reia da linhagem Amaterasu, seu prodígio e seu brinquedo destinado. Percebendo isso, o Lorde local ficou muito mais calmo enquanto seu rosto exibia um sorriso obsceno. No final das contas, você não resistiu ao chamado desse pau, hein? Não se preocupe. Se você rapidamente tirar uma roupa e sacudir essa sua bunda, vou te mostrar um bom momento. Os lábios de Eva se contraíram,
verdadeiramente chocada com o quão estúpido esse sujeito era comparado ao futuro Lorde local. Aquele do futuro ainda lhe dava arrepios enquanto este a fazia bater palmas no rosto. Ela se virou para Draco. Devemos continuar com isso. Sinto que conversar mais com ele só vai causar mais danos a mim do que poderíamos causar a ele. Draco riu. Concordo. De repente, o Lorde local lembrou-se da presença de Draco e olhou para ele. O desdém habitual que ele demonstrava por Draco agora era mostrado abertamente em seus olhos até que eles se arregalaram em total choque e horror. Não. Como isso pode ser? Como isso pode ser? O Lorde local rugiu em sua mente com medo, só agora entendendo a situação em que realmente se encontrava. No momento em que sentiu aquela aura de Draco, ele não precisou cavar fundo para saber a quem ela pertencia. O ódio sem fim e o medo sutil em seu sangue por si só lhe disseram quem era Draco. O prodígio da linhagem Lúcifer e seu maior inimigo. Mas sua linhagem deveria estar selada. Eles pagaram um grande preço naquela época para forçar a linhagem Lúcifer a selar seu próprio prodígio e enviá-lo para fora, apenas para permitir que Ao Shantian crescesse. Agora, ele não apenas descobriu que a linhagem do suposto prodígio perdulário havia sido aberta, mas ele até fez par com Eva, o que era a pior situação possível para todas as linhagens da Aliança Pangu. Este foi literalmente um ponto crítico de vida ou morte para eles. Não, devo escapar e avisá-los. Eu tenho que fugir. O senhor local pensou em pânico, toda sua arrogância desaparecendo em menos de um segundo. Em termos de destreza, ele poderia lidar com Draco ou Eva sozinhos, mas nunca com a dupla junta. Se o senhor local fosse comparado ao Superman, Draco seria o dia do juízo final e Eva seria Darkseid. Contra Dronsdale ou Darkseid, Superman era capaz de derrotá-los ou fugir se quisesse. Mas se os dois trabalhassem juntos, ele só poderia obedientemente deitar em seu caixão 6 pés abaixo. Draco e Eva leram a mente do Lorde local facilmente, já que sua linhagem não tinha defesa contra ataques mentais, apenas concedendo ao Lorde local infinitas proezas físicas em termos de força, defesa e regeneração. Ambos riram, e Draco simplesmente lançou um feitiço que prendeu o Lorde local. O sujeito rugiu e tentou se libertar, mas Eva se aproximou e o empurrou contra a parede. Usando as ferramentas especiais que Draco havia criado para este dia, ela perfurou 4 hastes em cada um dos braços e pernas do Lorde local, prendendo-o na parede enquanto ele gritava de dor. Haste de ligação, diversos, 4. Classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, nitidez, o item é capaz de perfurar qualquer ser vivo, mas não causa dano numérico. Passivo 2, magnetismo, o item adere a qualquer superfície que perfura após a primeira passiva ser ativada, não podendo ser removido a menos que aquele que usou o item queira. Ativo 1, recal, envia um sinal para as hastes, permitindo que elas se desprendam do alvo perfurado e retornem às mãos do usuário. Sem resfriamento. Ativo 2, fortificar, endurecer as varas em caso de assalto para libertar a pessoa por elas presa. Aumenta a durabilidade das hastes em 1000% por 3 horas. Tempo de espera, 6 horas. Descrição: um conjunto de varetas de amarração feitas pelo Grão-Mestre Draco, fundindo ferraria lendária, encantamento e magia. Seu objetivo é aprisionar qualquer alvo contra uma superfície, permitindo ao usuário selá-lo ou puni-lo nesse período. Hastes de ligação: conjunto de equipamentos, 4 peças. Classificação: lendário efeito, com 2 peças equipadas, mais 500% de durabilidade, com 3 peças equipadas, concede a habilidade passiva Power Drain, com 4 peças equipadas, concede a habilidade passiva Selagem Dreno de Energia, habilidade passiva Efeito, suga todos os recursos estatísticos, HP, mana, vigor, foco, força de vontade, concentração, etc., ao limite mais baixo possível, enquanto usa essa energia para alimentar as Binding Rods. Selagem, habilidade passiva Efeito, manter o estado de um alvo perfurado para sempre. Eles não sofrerão nenhum dano numérico, mas seu poder nunca crescerá ou se regenerará de agora em diante. Não, o que é isso? Porque meu poder está enfraquecendo. O Lorde local rugiu confuso e depois murmurou em choque. Tudo bem se sua resistência e HP fossem drenados, pois eram apenas dados do jogo, mas ele também sentiu a energia de sua linhagem sendo engolida. Se não fosse por vários motivos,
O Lorde local estava certo de que sua fonte de linhagem também poderia ter sido sugada por essas malditas varas. Isso o horrorizou, pois ele nunca havia experimentado a perda do poder sempre potente de sua linhagem. Como um homem rico que teve todos os seus bens confiscados para não poder mais jantar no Burj Khalifa, o local Lord sentiu como se tivesse perdido tudo. No entanto, este foi apenas o começo de seu pesadelo sem fim. Draco e Eva uniram as mãos esquerdas e colocaram a direita em cada uma das têmporas do Lorde local. Ao fecharem os olhos, o Lorde local rugiu de medo, com medo do que fariam com ele a seguir. Draco simplesmente riu e respondeu com indiferença antes de se concentrar. Relaxe, estamos apenas dando significado a todo esse evento. Então, o duo maligno canalizou ao máximo suas habilidades psíquicas, especialmente o controle mental. Eva e Draco revelaram todo o conhecimento que tinham sobre a linha do tempo futuro e as ações e personalidade do Lorde local, ou pelo menos, tanto quanto puderam com base no que sabiam sobre ele. O Lorde local, que estava recebendo uma enorme quantidade de informações, começou a gritar, seu rosto exibindo a dor intensa que sentia. Ao contrário de Draco e Eva, que tinham mentes aprimoradas e podiam lidar com enormes quantidades de informações, o Lorde local mal estava à altura dos padrões. Porém, as hastes impediram que ele morresse ou se desconectasse, por isso a dupla não se conteve. Após 20 minutos, eles soltaram o Lorde local, que estava sangrando pelos olhos, ouvidos, nariz e boca. Apesar disso, ele começou a rir enquanto tosse de dor, até que sua risada reverberou por toda a caverna com loucura. Quando ele levantou a cabeça, aquele antigo olhar estúpido desapareceu, substituído por um mais penetrante. Não é à toa que você cresceu tão rápido. Não é à toa que vocês dois acabaram juntos. Ah, você teve que viver da generosidade de alguma divindade aleatória para vencer contra mim, hein? O Lorde local os provocou com um sorriso malicioso. No entanto, seu rosto se distorceu quando viu que Draco e Eva estavam felizes ao ouvir essas palavras saírem de sua boca. O que diabos há de errado com vocês dois? Draco bateu palmas de alegria. Bem, nós reembolsá-lo por tudo que você fez conosco teria sido totalmente insatisfatório e inútil se fosse o velho você, porque você nunca entenderia por que iríamos tão longe. Você se sentiria indignado e desafiador, pensando que estávamos apenas intimidando você. Eva continuou a partir daí. Mas agora, recriamos artificialmente o seu futuro e você o imita a cerca de 99%, desde a fala até o maneirismo e os pensamentos, o que é o melhor que podemos conseguir. Sofrer, você será capaz de sentir arrependimento por suas próprias ações, bem como autoaversão, permitindo-lhe lamentar legitimamente seu próprio destino ilícito. O Lorde local congelou enquanto todo o seu corpo parecia ter sido mergulhado em gelo frio. Ao contrário do anterior, que era ignorante, a nova versão que Draco e Eva criaram à força usando seus poderes e memórias era muito mais perspicaz. Ele entendia agora que o tormento que o fariam passar seria além de qualquer coisa que alguém pudesse esperar, precisamente por causa de como ele era agora. Se a sua tentativa tivesse falhado, provavelmente ainda teriam torturado, mas não seria tão potente pelas razões que já declararam. A dupla maligna viu que o Lorde local entendia sua própria posição agora e Draco colocou a mão em seu ombro e aproximou seu rosto, sussurrando. Você entende o quão fodido você está agora? Eva deu uma risadinha divertida. Aposto que sim. Então, vamos começar? Draco assentiu. Claro. Deixe-me fazer alguns preparativos finais. Draco tirou 3 poções de seu inventário. Ele sacudiu levemente as 3 garrafas, dando ao Lorde local tempo suficiente para verificar seus detalhes. Aumento de sensibilidade, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, esta poção aumenta a sensibilidade física do consumidor, permitindo-lhe experimentar todos os estímulos 1000% mais fortes durante 3 horas. Fortificação de concentração, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, esta poção concentra a concentração do consumidor, permitindo que suas mentes se concentrem em um único assunto, questão em detrimento de todo o resto por 3 horas. Proteção da consciência, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, esta poção protege a consciência do consumidor em uma bolha, evitando que ele desmaie ou sofra algum dano mental grave por 3 horas.
O senhor local começou a lutar muito, gritando de medo e ódio. Solte-me. Deixe-me ir agora. Por favor, prometo nunca mais perturbar você. Sua reação às poções foi compreensível, pois qualquer um preferiria morrer a ter que beber essas poções e experimentar o que viria depois. O primeiro o tornaria muito mais sensível, mas isso era tanto para o prazer quanto para a dor, tornando sua sessão de tortura 10 vezes pior. O segundo eliminaria todas as distrações de sua mente, permitindo que ele se concentrasse em nada além da dor, impedindo de utilizar qualquer meio que pudesse ter para se distrair da dor. O terceiro foi o mais temível. Praticamente matou o último resquício de esperança que havia em seu coração, de que a tortura deles cruzaria um limiar e faria com que sua mente falhasse, permitindo-lhe se desconectar e se regenerar do lado de fora, permitindo-lhe escapar. Sua mente estaria segura e não importava o quão intensas as coisas ficassem, ele permaneceria acordado e totalmente focado para vivenciar tudo. Pelas próximas 3 horas, eles permitiriam que ele sentisse dor suficiente para matar um homem 4.000 vezes, sem lhe conceder qualquer chance da doce liberação do inconsciente. Traço nota do autor, ouça-me com seriedade. O próximo capítulo é horrível. Não é uma piada. Não leia se você não tiver uma mente doente e distorcida. Não estou brincando, pule o próximo capítulo se necessário. Não dê uma olhada. Não olhe para ele. Leia apenas se estiver disposto a se machucar para ver o senhor local sofrer. Não diga que não avisei. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.